Bom dia, crianças! Como vocês estão? Eu espero que todas estejam bem. Espero que tenha passado uma ótima semana. Bom, para começar, nós vamos orar ao Senhor para que Deus nos dê sabedoria e entendimento para nós podermos ouvir a palavra dele e entender a palavra dele e colocar em prática aquilo que ele vai nos ensinar hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos porque o Senhor está bem pertinho de nós e o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo no meio dessa pandemia que nós estamos atravessando, esse vírus que tem matado tantas pessoas, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado ao nosso lado, tem nos amparado. Pai, nesta hora nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento para podermos ouvir a Tua palavra e entender no nosso coração e colocar em prática. Nos ajuda a entender, Pai, a lição que o Senhor quer nos trazer hoje. Abra o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, primeiramente eu quero que vocês abram as suas Bíblias. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, vá correndo pegar e abra lá no livro dos Reis. Nós estamos estudando o segundo livro dos Reis e estamos dando continuidade à história de Eliseu, que nós já havíamos contado alguns dos milagres. Mas primeiramente eu queria dizer para você que essas histórias que nós temos contado aqui são histórias reais, histórias verdadeiras que realmente aconteceram na vida dessas pessoas. Essas pessoas viveram aqui nessa terra como eu e você. Não é uma história inventada, um conto de fadas, alguma coisa desse tipo. Não. Essas histórias que nós estamos contando aqui são histórias reais, histórias verdadeiras de pessoas que viveram como eu e você e que foram atingidas pelo poder de Deus, o grande poder do nosso Deus. E nós podemos aprender algumas verdades com essas histórias que estão sendo contadas aqui, que foram escritas neste livro, que é a palavra de Deus, para que nós pudéssemos aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais o poder do nosso Deus. Bom, se você ainda não pegou a sua Bíblia, vá correndo pegar e abra no texto que eu falei, no texto de Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 4. A nossa lição está baseada no versículo 42 até o versículo 44. Bem pouquinho hoje, né? Então, bom, primeiramente, nós vamos falar um pouquinho de Eliseu. Eliseu, ele vivia na época do rei Jorão. E esse rei, ele era um rei da família de Acabe, do rei Acabe. Vocês se lembram do rei Acabe? Aquele rei teimoso e desobediente que nós aprendemos, que nós ouvimos falar da vida dele? Pois é, nós aprendemos tantas coisas erradas, nós vimos tantas coisas erradas que Acabe havia feito. Acabe havia deixado o nosso Deus e ele começou a adorar deuses falsos, deuses inventados, e assim ele provocou a ira do nosso Deus. O nosso Deus ficou irado com Acabe. Quando Acabe morreu, o rei Jorão, que era da família do rei Acabe, ele continuou a praticar as mesmas coisas que o rei Acabe. Ele continuou na mesma idolatria que o rei Acabe vivia. Ele continuou adorando deuses estranhos, deuses inventados, deuses que não existiam. Ele continuou na prática dessas coisas. E assim ele continuou a levar o povo a também adorar esses falsos deuses. Havia pessoas que nem mais se lembravam do nosso Deus. As pessoas não ensinavam mais sobre Deus, não falavam mais sobre o nosso Deus. E assim as pessoas foram esquecendo. Aquelas crianças que iam nascendo, iam crescendo, elas não ouviam falar de Deus como vocês estão ouvindo hoje. Vocês estão aprendendo sobre o amor, sobre o poder, sobre as misericórdias do nosso grande Deus. Mas aquelas crianças que estavam nascendo lá em Israel, elas não estavam mais ouvindo da palavra de Deus. E assim elas não podiam conhecer esse Deus tão grande que é o nosso Deus. E o que elas conheciam? Somente os deuses falsos, somente aqueles deuses inventados. E assim, o nosso Deus, que odeia o pecado, que odeia a desobediência, que odeia a idolatria, ele então
ficou irado com aquele povo. E a ira do nosso Deus foi tão grande que ele mandou um castigo, um grande castigo para aquelas pessoas ali do povo de Israel. Ele mandou uma fome, novamente ele mandou fome sobre o povo de Israel. As pessoas não tinham mais o que comer. Vocês viram na história de domingo passado que falou sobre aquela escola de profetas que tinham ali, eles não tinham nada para comer. Pois é, aquela fome continuava. E a nossa história de hoje, nós vamos ver que Eliseu ainda continuava por ali, naqueles arredores. E a fome continuava também. Mas um dia, um homem, a nossa história, vamos ler. Olha só, que diz o versículo 42. Vamos lá. Acompanha aí na sua Bíblia comigo. Se você quiser ler em voz alta, você pode ler também. Está escrito assim lá no versículo 42. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Olha só, esse homem trouxe para Eliseu um cesto cheio de pães e espigas de milho, espigas verdes de milho. Aquele homem, provavelmente, ele estava trazendo aquela oferta que era para os sacerdotes. Era costume do povo, depois de uma grande colheita, eles traziam o melhor da terra, aquilo que eles colhiam, as melhores coisas da terra que eles colhiam, eles traziam e entregavam nas mãos dos sacerdotes. E aquilo servia de sustento para os sacerdotes que viviam no templo. Mas por que será que ele trouxe para Eliseu e não levou para o sacerdote? Eu vou explicar. Eliseu, porque provavelmente não havia mais sacerdote em Israel que obedecia e que era fiel ao nosso Deus. Não havia mais profetas, não havia mais sacerdotes que eram fiéis ao nosso Deus. E aquele homem entendia que Eliseu era um homem de Deus. E então ele pegou aquele grande cesto cheio de pães e de espigas, olha aqui, cheio de pães e espigas, e ele levou para o profeta Eliseu. Só que aconteceu uma coisa muito legal. Eliseu, que havia recebido aquele presente, era para ele aquele presente. O homem havia levado para ele, para o sustento dele e provavelmente do seu moço, que seria Geazi. Mas Eliseu, que era um homem de Deus, um homem que amava o Senhor, um homem temente a Deus, e esse homem, Eliseu, ele também tinha amor por aquelas pessoas, amor pelo povo de Deus, e ele viu as pessoas passando fome. E Eliseu não podia deixar de ajudar as pessoas, como nós vimos em muitas outras histórias, que Eliseu também ajudou aquelas pessoas. Ele ajudou muita gente. Ajudou no domingo passado, nós vimos que ele ajudou aqueles seminaristas, né, aqueles profetas, aquela escola de profetas onde Eliseu estava, e aquelas pessoas não tinham o que comer, e Eliseu ajudou. E hoje, novamente, e provavelmente Eliseu estava no mesmo lugar, e aqueles homens também eram os mesmos profetas que Eliseu havia ajudado. Olha aqui, os mesmos profetas. E eles continuavam com fome, porque não tinha comida na terra para eles comerem. E Eliseu havia recebido aquele presente. E então, Eliseu, tomando aquele cesto, ele diz assim para o moço dele, para Geazi: pega esses pães e dê ao povo. Dê ao povo para que ele coma desse pão. Mas o Geazi deve ter ficado pensando assim, ele pegou aquele cesto nas mãos e ele deve ter pensado assim: puxa vida, como será que nós vamos alimentar tantas pessoas, 100 homens, com apenas 20 pãezinhos? Desses pãezinhos tão pequenininhos, como nós vamos alimentar toda essa gente?
O alimento só daria para nós, para ele e para Eliseu. Provavelmente só daria para 2 dias de comida. E Geazi devia estar perguntando, e agora? Não dá, esse povo não vai ter nada para eles comerem? É muito pouquinho. Não vai dar para nada, não vai encher a barriga de ninguém. Com toda aquela gente para comer só esse pouquinho de pão. E aí, nós nos lembramos de uma passagem que mostra que o nosso Senhor Jesus alimentou uma multidão de pessoas com apenas um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. Vocês lembram dessa história da multiplicação dos pães? Pois é. Eliseu confiava no Senhor Deus e ele sabia que o nosso Deus era capaz de multiplicar aqueles pães. E então ele insiste com Geazi: vamos, antes, leve os pães e distribua aos homens. Mas o Geazi ainda continuava inconformado. O Geazi era muito descrente. Ele não confiava que Deus podia fazer um grande milagre. Olha só o que diz no versículo 43. Porém o servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Vai comer e ainda vai sobejar. Sobejar quer dizer que eles iam comer, se fartar, comer de novo, ficar com a barrigona cheia e não querer mais. E aí ia sobrar. Mas aquilo não entrava na cabeça de Geazi. Geazi não podia entender que não era pelo poder das mãos de Eliseu, mas era pelo poder das mãos do nosso Deus. Geazi continuava descrente, mesmo depois de ver tantos milagres que Eliseu já tinha feito. Ele estava junto com Eliseu quando aquele menino que foi ressuscitado, que voltou à vida pelas mãos de Eliseu, com o poder de Deus, mas pelas mãos de Eliseu. Quando havia veneno sobre aquela panela, aquela comida envenenada nas mãos de Eliseu, ele faz o grande milagre, mesmo sendo o poder de Deus, mas foi através da vida de Eliseu. E Geazi estava lá, ele tinha visto todas essas coisas, mas Geazi continuava descrente. Então Eliseu diz assim para ele: vai, anda, o que você está esperando? Dê ao povo para que ele coma, distribua ao povo. Aí o versículo 44 diz assim: então lhes pôs diante, comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Todos aqueles homens, olha quanta gente, comeu e se fartou, conforme a palavra do Senhor. Crianças, nós podemos aprender que Eliseu, ele não foi egoísta. Quando ele recebeu aquele cesto, a terra estava com fome, as pessoas estavam com fome. Provavelmente Eliseu também estava com fome. Não tinha o que comer. Ele poderia ter pensado: esse pão foi para mim, não vou dar para ninguém. Foi só para mim. Só eu e Geazi vamos nos fartar, vamos comer bastante e vamos ficar fortes. Essas pessoas aí, cada um que se vê, cada um com seu problema, cada um pode procurar o que comer. Ele não pensou desse jeito. Eliseu era um homem de Deus, um homem que amava as pessoas. Assim como o Senhor Jesus amava as pessoas, tinha compaixão daquelas pessoas, Eliseu também foi assim. Ele partilhou, ele distribuiu, ele dividiu aquilo que ele tinha. E hoje nós aprendemos uma grande lição. Aprendemos que nós também devemos dividir aquilo que nós temos com as pessoas que não têm. Quantas pessoas ao seu redor estão passando falta das coisas? Passando falta de um alimento, falta de uma roupa, um par de sapato, ou mesmo na escola,
aquela criança que está precisando de um lápis emprestado, uma borracha ou um lápis de cor, dividir o lanchinho na escola com seu amiguinho que não trouxe. Nós devemos aprender com Eliseu que nós não devemos ser egoístas, porque Deus não gosta das pessoas que são egoístas. O egoísmo é pecado. Deus não gosta disso. Nós devemos aprender a partilhar, a dividir aquilo que nós temos. E hoje nós aprendemos isso com Eliseu. Aprendemos que nós devemos dividir aquilo que nós temos. Nós devemos ajudar as pessoas, devemos ajudar o nosso próximo naquilo que ele precisa ser ajudado. Às vezes, ele não precisa de nada, mas ele precisa que você escute aquilo que ele tem para falar. Às vezes o seu amiguinho está triste e ele só quer falar. E você pode ser o ouvido dele, pode ficar ali ouvindo com atenção aquilo que o seu amiguinho está sentindo. Dividir um pouco de amor e compreensão. Podemos dividir tantas coisas. Então que hoje você aprenda isso, que Deus ama quando nós dividimos aquilo que nós temos com aquelas pessoas que não têm. Hoje nós aprendemos isso e eu espero que nessa semana você faça isso. Você procure uma pessoa que precisa da sua ajuda e ofereça essa ajuda às pessoas que necessitam. O nosso versículo ele diz assim: por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Devemos fazer o bem, assim como Eliseu fez. Distribuiu, dividiu aquilo que ele tinha com outras pessoas. E o nosso Deus tão maravilhoso, tão poderoso, ele operou aquele milagre maravilhoso e que todas aquelas pessoas que estavam ali comeram daquele pão. Não faltou pão para ninguém. E a Bíblia diz que ainda sobrou um cestinho que virou um cestão, com bastante pães. E de repente, todas aquelas pessoas foram alimentadas através do poder do nosso Deus, através da bondade que Deus colocou sobre Eliseu. Então eu espero que hoje você tenha aprendido que o nosso Deus ele é poderoso, o nosso Deus é magnífico e ele opera grandes maravilhas e ele pode operar em você. Ele pode ensinar você a dividir aquilo que você tem com aquelas pessoas que ainda não têm. Que nós possamos a cada dia exaltar o nome do nosso Deus, exaltar esse grande poder que o nosso Deus tem nas mãos, e ele opera esse poder através de você e através de mim. Vamos falar o nosso versículo de novo? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Gálatas 6, 10. Então esse é o nosso versículo da semana. Então eu quero que você memorize e mande o áudio. Vocês estão esquecendo de mandar o áudio. Faz tempo que ninguém manda o áudio. Então eu espero o áudio de vocês essa semana, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o teu poder é maravilhoso e o Senhor é grandioso e opera maravilhas. O seu poder é tão grande, que nós não podemos compreender o tamanho do teu poder, porque ele não tem limites, ele não tem tamanho de tão grande que ele é. E esse poder, o Senhor tem colocado em nós um pouquinho na nossa vida. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreendermos que nós precisamos ajudar uns aos outros, de que nós precisamos dividir aquilo que temos, porque fazendo assim, nós vamos demonstrar o teu amor através da nossa vida. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude a entender a tua palavra. Nos ajude a entender as histórias que são contadas aqui, as verdades que são ensinadas aqui, Pai. Está na tua palavra.
histórias verdadeiras de homens reais que viveram aqui. Que eu possa entender isso, que as crianças possam entender isso, que eles possam entender que o Senhor é poderoso, é grandioso e é esse Deus que nós servimos. E por isso nós partilhamos, por isso nós dividimos, por isso nós ajudamos uns aos outros, porque é o teu amor derramado sobre a nossa vida que faz isso. Senhor, muito obrigado por esta história, por essas verdades que foram ensinadas aqui. Obrigado por cada um que está na sua casa, ouvindo nesta hora, Senhor, a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada um deles. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que você possa ter um ótimo dia na presença do nosso Deus. E até domingo que vem. Um grande beijo.